todos pela nação, somos um só. Ser cidadão, tentar o melhor. Se liga, cidadão, vamos se conscientizar. Todos com educação, saúde para trabalhar. Se liga, se liga, se liga, cidadão. Se liga, se liga, se liga, cidadão. Além de todas as transformações sociais ocasionadas pela pandemia do Covid-19, 2020 é um ano de transformação política. Afinal de contas, é um ano eleitoral. No dia 15 de novembro, dia da proclamação da República, iremos às urnas escolher o futuro prefeito e vereadores da nossa cidade. Mas você sabe como funciona o nosso sistema político? Qual a função dos candidatos quando são eleitos? Quais os desafios impostos pela pandemia do coronavírus no pleito deste ano? Para esclarecer essas e outras dúvidas, iremos entrevistar o advogado, especialista em direito eleitoral, Odilon Silva, aqui no programa Se Liga Cidadão, comigo, Jorge Mário, e com a jornalista Emily Lima. Boa noite, Emily. Boa noite, doutor Odilon. Boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Emily. Espero que eu consiga esclarecer a dúvida de vocês sobre o direito eleitoral e sobre tudo que tem acontecido aí, né, esse ano. Vamos lá. Ótimo. Então, vamos lá. Doutor, esse ano é um ano de pandemia, né, do Covid-19. Então, quais são as novas regras para as campanhas políticas, né, que estão acontecendo? E se um cidadão perceber que o candidato não seguiu tais regras, como ele deve proceder? Bom, Jorge, o que acontece? Muito por causa da pandemia, que as eleições estão acontecendo agora, no dia 15 de novembro, né? Tradicionalmente, as eleições acontecem no primeiro domingo de outubro. Então, esse ano, seria no primeiro domingo de outubro, que seria 4 de outubro, se eu não me engano. E aí, aconteceu tudo que aconteceu, fechou-se todos os estabelecimentos e, consequentemente, todo mundo sabe que as eleições têm um certo potencial para aglomerar pessoas, né, principalmente por causa das campanhas eleitorais. Então, o TSE, junto com o Congresso Nacional, junto com as autoridades, né, do país, e munidas do conhecimento da OMS, das recomendações dos profissionais de saúde, decidiram adiar as eleições para o dia 15 de novembro. Então, isso já foi uma grande alteração, isso mexe com todo o processo eleitoral. Acabou que a eleição passou de ser de 4 de outubro, passou para 15 de novembro, primeiro turno, e segundo turno para dia 29 de novembro. Então, você tem um adiamento que mexe com tudo, com o início do processo de campanha propriamente dita, com o início dos programas eleitorais, o início da possibilidade do candidato se mostrar como candidato, de pedir voto, mais. Então, isso tudo foi postergado um pouco mais para frente, e aí acaba que já teve esse impacto, né? No processo eleitoral, que a gente chama de campanha, que tem aqueles atos tradicionais, né, de comício, de carreata, de caminhada, de passeata, de todos os tipos de reunião de pessoas. E existe aqui na Bahia decreto do governo do estado que todos esses atos de campanha não podem haver aglomeração de mais de 100 pessoas. E aí o que acontece? Está sendo uma campanha eleitoral das carreatas, né? Aí o pessoal está inventando drive-in, está fazendo muitas carreatas, praticamente todos os atos de campanha dos candidatos têm sido em carreata, e aí existe possibilidade do candidato parar durante a carreata, fazer um discurso, mostrar quais são as propostas e tudo mais, mas tem sido basicamente através de carreata a campanha eleitoral desse ano, e o fato do candidato incorrer em algum tipo de desrespeito a esses decretos, isso aí gera
isso aí gera uma consequência cível para o candidato. Não gera nada relativo ao direito eleitoral, porque o desrespeito a um decreto do governo do Estado não tem, infelizmente, nada a ver com o direito eleitoral. Apesar do TRE estar dando, sim, o fato do candidato que adota medidas que aglomera mais de 100 pessoas, o TRE está considerando que são situações que estão infringindo a regra do decreto estadual e, consequentemente, o TRE tem aplicado isso nos processos de propaganda irregular, por exemplo, entendeu? E tem aplicado determinadas multas para o candidato que incorre nesse tipo de conduta aí. Entendi. Então, quais os pontos, né, o eleitor deve observar quando for escolher o seu candidato, né? Porque a gente sabe que hoje em dia existem diversas opções e não sei se é em relação a esse ano, por conta da pandemia, parece que o período eleitoral está um pouquinho mais curto, né? Então, aí, quais são os pontos que o eleitor deve observar na hora que for escolher o seu candidato, seja ele para vereador ou para prefeito? Na verdade, não é nem porque está mais curto. Ele já foi encurtado desde 2016. Antigamente, o período eleitoral era de 90 dias, passou a ser de 45. E aí, com a pandemia, a ausência daquelas manifestações todas ao público, tem virado uma campanha muito de rede social, né? Acaba que você não vê tanto a campanha em si. Mas essa parte aí de convencimento do eleitor depende muito, uma análise muito interna, né? O eleitor precisa analisar quais são os anseios, o que é que precisa avaliar a gestão dos candidatos que estão atualmente no governo, quais foram as falhas, quais foram os acertos, ver se o candidato de fato merece um voto para reeleição, ver se não merece, entendeu? Investir talvez num candidato que tem a bandeira de mudança, de mudar a ideia do político corrupto, enfim. Então, isso faz muito parte do convencimento do eleitor analisa de política, mas precisa ter essa concepção sem ter muita percepção do imediatismo, né? Às vezes o eleitor acaba sendo imediatista e pensando apenas no que está acontecendo agora, uma proposta que é feita agora, uma promessa que é feita agora, e não olha para o passado em relação ao que o candidato já fez ou deixou de fazer. Então, precisam ser avaliados todos os critérios no sentido do período todo, né, dos 4 anos de mandato, para poder fazer uma boa escolha. Entendi. Eu acho que todo mundo basicamente sabe quais são as funções de um prefeito, né? Mas essa eleição é também a eleição que decide quem serão os vereadores que vão ocupar a Câmara Municipal. E qual, de fato, é a função do vereador, né? Quais são as atividades do vereador durante os seus 4 anos de mandato? Sim. Na verdade, o papel do vereador é um legislador, né? Principalmente no interior, o pessoal confunde muito o vereador com a pessoa que faz um trabalho social, por exemplo. O trabalho de vereador não tem nada a ver com o trabalho social. O legislador está ali para elaborar leis que vão tornar a sociedade mais justa, digamos assim, e para fiscalizar mesmo a atividade do prefeito, como se fosse um deputado estadual para o governador do estado, um deputado federal para o presidente da república, entendeu? Então, o vereador tem a mesma função de legislar, de fiscalizar o poder municipal, de julgar as contas do prefeito. Então, o prefeito condiciona, né, o trabalho dele, a análise
a análise do legislativo e precisa andar em conjunto, precisa estar em conformidade para poder o município seguir bem, né? Então, o trabalho do legislador nada tem a ver com o trabalho social, inclusive é muito utilizado pelos vereadores algum tipo de trabalho social, algum tipo de influência para poder se eleger a cargos públicos, mas isso precisa ser esclarecido, as pessoas precisam entender que, de fato, não há nenhum tipo de vinculação com o trabalho social. O papel do legislador é extremamente técnico. O legislador precisa fiscalizar, precisa apresentar projetos, precisa fiscalizar o prefeito e precisa apresentar propostas que venham trazer benefícios para a população. Entendi. Eu acho que hoje em dia a internet ela é o que está dominando praticamente todas as áreas da nossa sociedade, né? Eu acho que na política não seria diferente. Como é que o senhor avalia a quantidade de digitais influencers se candidatando a cargos públicos esse ano? Na verdade, o pessoal utiliza do poder da mídia para poder atingir algum tipo de cargo, né, ou função que não teria o alcance se não tivesse a quantidade de seguidores que tem, por exemplo. Se a pessoa tem uma boa intenção, se a pessoa é preparada para poder exercer o cargo que está pleiteando, eu não vejo problema nenhum, entendeu, Jorge? Eu acho que estamos numa democracia e o interesse das pessoas em praticar, em fazer parte da política, mesmo se utilizando de um artifício como esse da rede social, é louvável. Eu acho que a gente devia, inclusive, se interessar mais, procurar saber mais, participar mais, porque a política é o que move o mundo, entendeu? Então, o fato da pessoa utilizar a rede social para poder pleitear algum tipo de cargo, eu não vejo isso como um problema. Se a pessoa tiver, de fato, bem intencionada e utilizar disso para poder conseguir chegar lá, eu acho que é uma atitude bastante louvável. Acho que a gente tem que enxergar as coisas dessa forma, entendeu? Entendi. Estamos entrevistando o doutor Dilon Silva, especialista em direito eleitoral e também autor do livro Financiamento Eleitoral, o descompasso entre o novo sistema de doações de campanha e a cultura da arrecadação via fontes vedadas. Emily, tá por aí? Tá mudo o áudio. Tô sim, Tô sim. Então, doutora Dilon, atualmente, né, como é que funciona esse processo de financiamento de campanha eleitoral? Qualquer cidadão que se identifica com a ideologia de um partido, ele pode realizar algum tipo de doação? Tem algum limite? Sim. O que acontece? O financiamento de campanha mudou em 2015, né, através da reforma, de uma reforma, que retirou a possibilidade de pessoas jurídicas efetivarem doações, né? Efetivarem doações. E aí, a partir de agora, a campanha eleitoral é financiada de duas formas: pelo financiamento público, através do fundo partidário, e por pessoas físicas. Essas pessoas físicas podem doar até 10% do seu rendimento bruto do ano anterior às eleições. Então, com base no que a pessoa
teve de ganho de receita no ano anterior, por exemplo, no ano 2019, você vai tirar 10% desse valor e você pode fazer a sua doação. Se a pessoa não tem rendimento, se a pessoa não tem, na verdade, não declara imposto de renda, essa pessoa pode doar o limite máximo de R$ 1.064 por candidato. Então, existem essas limitações, o próprio candidato pode fazer doações para a própria campanha. Esse limite do candidato é de 10%, alterou. Antigamente, o candidato poderia doar o valor todo do limite de gastos. Para cada candidato, existe um limite de gastos, então, para cada cargo. Então, um cargo de prefeito, você tem um limite de gasto da sua campanha. Salvador, por exemplo, é 16 milhões de reais o gasto de candidato a prefeito. O candidato a prefeito pode gastar até esse valor na sua campanha. Para vereador, o gasto é de 450 mil reais. O vereador, antigamente, em 2016, poderia fazer uma doação própria de recursos próprios de 450. Hoje, ele só pode fazer de 10% do valor do limite de gastos, que é 45 mil reais. Então, reduziu drasticamente o TSE, o Justiça Eleitoral, vem limitando muito essa questão, vem barrando muitas coisas, a forma com que é feita os depósitos dessas pessoas físicas. O TSE tem limitado muito isso para poder impedir que haja fraude, impedir que haja doação mascarada de pessoa jurídica que usa pessoas físicas para poder fazer as doações. Então, o TSE vem trabalhando nesse sentido de diminuir, na verdade, a corrupção, diminuir o caixa 2 que existe na Justiça Eleitoral, entendeu? Certo. E agora, entrando um pouquinho em fake news, a gente está vivendo ainda, né, essa febre, né, desde as eleições presidenciais de 2018, e o senhor acredita que mesmo com os processos que envolvem essa rede de desinformação, contra essa rede de desinformação, na verdade, o senhor acredita que elas, mesmo com esses mecanismos, elas possam ainda afetar o processo das eleições municipais este ano? Eu acho que o TSE vem trabalhando muito em relação à propagação de fake news, mas o potencial que tem as redes sociais em relação à disseminação de informação é muito grande. A quantidade de notícias que a gente recebe por dia de determinados candidatos, a forma na qual o WhatsApp dissemina a informação é um absurdo. Então, a gente precisa estar atento a esse tipo de coisa, precisa se informar mais, precisa evitar disseminar informações que a gente não tem certeza, porque o eleitorado é influenciável, entendeu? Ainda existe no eleitor o pensamento de que não vota no candidato que está perdendo, por exemplo, o candidato está atrás. Então, a divulgação de pesquisa fraudulenta tem sido um dos itens que a gente rebate o tempo todo aqui, que a gente luta contra o tempo todo aqui no escritório, entendeu? É uma situação que é corriqueira, que acontece diariamente. Então, eu acho sim que a fake news, muito embora existam vários artifícios que estão sendo criados e que estão sendo executados para poder reduzir isso. O senhor sabe citar algum para o nosso ouvinte saber onde é que ele pode denunciar, caso ele veja algum tipo de caso? Existe um aplicativo chamado Pardal, da Justiça Eleitoral, que ele dissemina direto para a Justiça Eleitoral, ele dissemina propagandas irregulares. Então, se você faz uma propaganda irregular de alguém, se você faz uma divulgação de uma informação equivocada, uma informação inexistente de alguém, você pode clicar no Pardal, você já tem lá os dados, tem lá os formulários, você precisa preencher.
aplicativo gratuito que a Justiça Eleitoral utiliza muito para poder fiscalizar, né? E aí, esse aplicativo é um aplicativo que chega diretamente nos candidatos através de denúncia do Ministério Público, que tem ajudado bastante. Mas, ainda assim, é muito grande a quantidade de notícias falsas que são divulgadas. Maravilha. É bom que o pessoal já fica ligado, já faz o download. Exato. Bom, e com essas eleições em meio à pandemia, pode ser provável que alguns eleitores deixem de votar. Eu mesmo já tenho ouvido diversas pessoas dizendo que não vão sair de casa, que é pandemia e não vão se arriscar nas filas para poder fazer o voto. O que vai acarretar, claro, na cobrança de uma multa caso eles não justifiquem, né, essa ausência. A partir disso, surgiram dúvidas entre alguns cidadãos sobre o dever e o direito do voto. Afinal, o cidadão tem o voto como direito ou obrigação com relação a essa multa cobrada? Na verdade, Emily, o TSE relativizou a cobrança das multas nesse ano, justamente por causa dessa questão da pandemia e pelo fato das pessoas ainda estarem muito inseguras em relação à presença nas zonas eleitorais, né? Então, essa multa, ela relativizou, então ela não vai ser cobrada para esse ano. Inclusive, as pessoas que estavam com o título suspenso, por causa da ausência de biometria, elas estão liberadas para votar. Foi uma forma de relativizar e possibilitar que acontecesse a eleição, senão não ia acontecer a eleição esse ano, e aí teriam consequências muito, muito graves para a democracia, entendeu? Como a prorrogação de mandatos, por exemplo, um mandato que é de 4 anos não seria mais de 4 anos. Então, isso de fato é uma regra que seria muito, muito ruim se a regra fosse quebrada. Então, em relação à multa, eu considero que o TSE acertou, então não vai ser cobrado. E a ausência das pessoas nas urnas vai influenciar diretamente no resultado das eleições. A gente vai só incógnitar o resultado das eleições, porque a abstenção vai ser muito grande. Então, um candidato que esteja na frente, por exemplo, ele pode ser surpreendido no dia da eleição, porque o eleitor dele, que é de determinada área, determinada classe, o eleitor dele não vai votar. Então, isso vai ter uma influência muito grande, mas em relação ao voto em si, a cobrança de multa, o voto de certa forma, obrigatório, o voto é obrigatório e existe uma série de requisitos que a pessoa deixa de ter se não for votar, né? Se não tiver quitação eleitoral, pode participar de concurso público, de uma série de coisas, uma série de consequências que você tem se não for votar, mas esse ano em específico não vai acontecer. Só para esclarecer, então, não vamos ter multa, mas o eleitor, ele mesmo não havendo a multa, ele tem que justificar essa ausência? Sim, a justificativa é necessária, entendeu? Isso parte muito da obrigatoriedade do voto. Embora tenha relativizado a multa e relativizado as situações, os casos de títulos que estavam pendentes da biometria, a justificativa do voto é obrigatória, entendeu? Então, isso vai ser necessário, sim. Entendi. Doutor, voltando assim a uma pergunta que ficou só para dar uma finalizada. Quais são os crimes mais cometidos, o senhor tem assim na sua cabeça, os crimes mais cometidos durante esse período eleitoral, assim? Olha só, relativo a crimes, captação ilícita de sufrágio, campeão. Captação ilícita de votos ainda é
unanimidade, né, quando se fala de crime, do ranking de crimes eleitorais cometidos. Porque, infelizmente, a gente ainda se vive numa política antiga que parte tanto de quem está pleiteando o cargo, quanto do eleitor. O eleitor ainda pede muito. O eleitor ainda tem uma visão deturpada sobre quem é a pessoa do político. Então, é um ciclo vicioso que é muito difícil de quebrar. Então, quando acaba que o eleitor fica na mão do político e o político fica na mão do eleitor também. É um ciclo vicioso muito, muito ruim, mas que, infelizmente, acontece muito. Todo ano a gente vê isso. Ô, doutor Dilon, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Peço desculpas, inclusive, aí pelo atraso, mas muito obrigado pelo espaço. Estou disponível aí sempre que precisar. Que ótimo. Aguardamos o senhor numa próxima oportunidade. Então, conversamos com o doutor Dilon Silva, especialista em direito eleitoral, que esclareceu alguns pontos sobre as eleições municipais deste ano de 2020. O Se Liga Cidadão fica por aqui. Até uma próxima edição. Ô, doutor Dilon, muito obrigado pela entrevista. Todos pela nação, somos um só. Ser cidadão, tentar o melhor. Se liga, cidadão, vamos se conscientizar. Todos com educação, saúde para trabalhar. Se liga, se liga, se liga, cidadão. Se liga, se liga, se liga, cidadão. Você ouviu um conteúdo produzido pelos estudantes do Centro Universitário Social da Bahia.